Meu nome é Antônio. Tenho 78 anos. Estou casado com Maria há 50 anos. Compartilhamos a mesma casa, a mesma cama, a mesma mesa de jantar por 5 décadas. Criamos 3 filhos juntos. Construímos um patrimônio respeitável. Aos olhos de todos que nos conhecem, somos o exemplo perfeito de casamento duradouro, de compromisso, de estabilidade. As pessoas nos cumprimentam na rua dizendo que somos inspiração, que é raro ver casais que permanecem juntos tanto tempo nos dias de hoje. Mas a verdade que ninguém sabe, a verdade que eu mesmo levei décadas para admitir, é que nunca conheci minha esposa de verdade. E pior ainda, ela nunca me conheceu. Vivemos 50 anos lado a lado como completos estranhos educados que dividem as despesas e as responsabilidades. Mas nunca dividimos nossas almas. Foi num churrasco na casa de um amigo em comum em Campinas. Ela estava sentada no canto da varanda conversando com outras moças. Usava vestido florido, tinha cabelos longos e escuros. Sorria polidamente para as piadas que contavam. Não foi amor à primeira vista como nos filmes. Foi mais prático que isso. Ela me pareceu moça adequada, de boa família, educada, bonita o suficiente, comportada. Exatamente o tipo de mulher que meus pais aprovariam para casamento. Eu estava em idade de casar. Tinha emprego estável como contador em empresa de médio porte, salário razoável, apartamento alugado. Fazia sentido começar a procurar esposa. Conversamos naquele churrasco sobre assuntos superficiais e seguros. O tempo, a cidade, conhecidos em comum, planos gerais de futuro. Ela queria casar e ter filhos. Eu também. Ela vinha de família tradicional católica. Eu também. Ela gostava de rotina tranquila e previsível. Eu também. Parecia a combinação perfeita no papel. Começamos a namorar de forma bastante formal. Eu a buscava aos domingos para a missa, depois almoçávamos na casa dos pais dela com toda a família presente. Então passeávamos no pátio por 1 hora e eu a deixava em casa antes de escurecer. Durante a semana nos falávamos por telefone brevemente, conversas sobre o dia, sobre trabalho, sobre clima, nada muito profundo. Depois de 1 ano e meio de namoro, pedi sua mão em casamento. Fiz do jeito tradicional. Falei primeiro com o pai dela pedindo permissão, depois ajoelhei e ofereci anel. Ela aceitou com um sorriso educado e olhos que não consegui decifrar. Não sei se ela estava genuinamente feliz ou apenas aliviada por estar cumprindo o roteiro esperado para a mulher da idade dela naquela época. Nunca perguntei. Nunca conversamos sobre o que realmente sentíamos. Casamento era passo lógico seguinte. Era o que se fazia. Casamos 6 meses depois, em cerimônia grande na igreja matriz com 300 convidados, a maioria pessoas que mal conhecíamos, mas que precisavam ser convidadas por questões familiares e sociais. A lua de mel foi em Guarujá, 1 semana num hotel razoável na praia. Deveria ter sido período de descoberta mútua, de intimidade crescente, de começar realmente a nos conhecer, mas não foi. Passamos a semana inteira mantendo a mesma polidez educada do namoro. Conversávamos sobre a comida do hotel, sobre o tempo, sobre os outros hóspedes, sobre nada que importasse de verdade. À noite, cumpríamos as obrigações conjugais de forma mecânica e silenciosa. Eu não sabia o que ela gostava, o que sentia, o que pensava. Nunca perguntei. Ela nunca ofereceu. Ambos fingimos que aquilo era normal, que era assim que casamentos funcionavam. Voltamos da lua de mel e estabelecemos rotina que duraria as próximas 5 décadas. Eu acordava às 6 da manhã, tomava café que Maria preparava, lia o jornal em silêncio enquanto comia, ia trabalhar. Voltava às 7 da noite, jantava o que ela havia cozinhado, assistíamos televisão lado a lado no sofá sem conversar muito, íamos dormir. Fins de semana eram para resolver pendências da casa, visitar família, ir à missa, manter aparências sociais. Nossas conversas eram exclusivamente funcionais. Preciso que compre isso no mercado. Sua mãe ligou convidando para almoço domingo. O encanamento da pia está vazando. A conta de luz chegou. Comunicação puramente logística, nunca emocional. Maria engravidou do nosso primeiro filho 2 anos depois de casados. Pedro nasceu em 1976. Lembro de estar no hospital esperando, de segurar aquele bebê minúsculo, de sentir peso enorme de responsabilidade. Eu era pai agora. Precisava prover, proteger, educar. Mas não sabia como fazer isso. Meu próprio pai havia sido homem distante, provedor silencioso que nunca demonstrou afeto ou conversou sobre sentimentos. Eu simplesmente repeti o modelo que conhecia. Trabalhei mais horas para garantir que não faltasse nada materialmente.
Maria cuidava do bebê em tempo integral. Raramente conversávamos sobre como estávamos nos sentindo nessa nova fase. Ela parecia cansada sempre, mas eu não sabia como ajudar ou o que perguntar. Então não perguntava nada. 2 anos depois veio Cláudia. Mais 2 anos e chegou Rafael. 3 filhos em 6 anos. A casa estava sempre cheia de barulho, choro, demandas infantis. Maria estava constantemente exausta e eu estava sempre trabalhando. Passávamos como navios na noite, coordenando a logística das crianças, mas nunca realmente nos conectando. Eu não sabia se ela estava feliz ou infeliz. Não sabia se ela se sentia sozinha ou realizada. Não sabia o que ela sonhava, o que a assustava, o que desejava. 50 anos depois, ainda não sei. As décadas se passaram numa névoa de rotina idêntica. Os filhos cresceram, eu trabalhava, Maria cuidava da casa. Jantávamos juntos todas as noites, mas as conversas eram sempre sobre os filhos, as contas, os problemas práticos. Nunca sobre nós. Nunca sobre o que sentíamos, o que pensávamos, quem realmente éramos por baixo dos papéis que desempenhávamos. Eu era o provedor, o marido, o pai. Ela era a dona de casa, a esposa, a mãe. Mas quem éramos nós como pessoas? Não faço ideia. Lembro de um dia específico. Devia ser início dos anos 90. Os filhos já eram adolescentes. Estava jantando e olhei para Maria sentada do outro lado da mesa. Ela estava mastigando devagar, olhando para o prato, expressão neutra no rosto. De repente me dei conta de que não sabia absolutamente nada sobre aquela mulher. Não sabia qual era a sua cor favorita. Não sabia que tipo de música ela gostava. Não sabia se ela tinha sonhos que havia abandonado. Não sabia se ela era feliz. Não sabia o que a fazia rir de verdade. Não sabia praticamente nada além dos fatos básicos. E pior, percebi que ela provavelmente também não sabia nada sobre mim. Aquilo me perturbou profundamente por alguns minutos. Mas então Rafael pediu ajuda com dever de matemática e o momento passou. E eu nunca mais pensei naquilo até anos depois. Os filhos foram para a faculdade um por um. Pedro saiu de casa primeiro. Depois Cláudia. Finalmente Rafael. De repente a casa ficou vazia e silenciosa. Eram só eu e Maria. Pela primeira vez em décadas, não tínhamos as crianças como buffer, como tópico seguro de conversa, como distração. Ficamos frente a frente como fato brutal de que éramos 2 estranhos vivendo juntos. As noites ficaram dolorosamente quietas. Jantávamos em silêncio quase total. Assistíamos televisão sem trocar palavra. Íamos dormir em lados opostos da cama king que compramos anos atrás justamente para termos nossos próprios espaços. Imaginei que com o tempo nos aproximaríamos, que finalmente teríamos tempo para conversar, para nos conhecer. Mas não aconteceu. O silêncio estava tão enraizado, o hábito de não compartilhar estava tão forte que simplesmente continuamos. Eu me aposentei aos 65. De repente, tinha todo o tempo do mundo em casa. Maria sempre estivera em casa. Agora passávamos dias inteiros juntos. Deveríamos estar aproveitando essa fase, viajando, fazendo coisas que adiamos durante anos de criação dos filhos. Mas não fazíamos nada disso. Ficávamos em casa, cada um no seu cômodo preferido, cruzando eventualmente para refeições silenciosas. Houve momento há uns 10 anos atrás em que quase tentei mudar isso. Estava lendo revista que falava sobre comunicação no casamento, sobre a importância de conhecer verdadeiramente seu parceiro. Decidi que tentaria. Naquela noite, durante o jantar, fiz pergunta diferente. Ao invés do usual sobre as contas ou os netos, perguntei: Maria, se você pudesse ter feito qualquer coisa diferente na vida, o que seria? Ela me olhou surpresa, quase assustada. Ficou em silêncio por tempo que pareceu eterno. Depois disse baixinho: Não sei. Nunca pensei nisso. E voltou a comer. Eu não insisti. Deixei morrer ali. Foi minha única tentativa em 50 anos de realmente conhecê-la. Agora tenho 78 anos. Maria tem 75. Nossos filhos são adultos com suas próprias famílias. Temos 6 netos. Aos domingos a família toda se reúne aqui em casa para almoço. É barulhento, caótico, cheio de vida.
Todos conversam, riem, brigam, se abraçam, demonstram afeto abertamente. Nossos filhos com seus cônjuges parecem ter intimidade real, conexão genuína. Vejo Pedro e sua esposa trocando olhares que comunicam volumes sem palavras. Vejo Cláudia e seu marido rindo de piadas internas que só eles entendem. Vejo Rafael e sua esposa conversando animadamente sobre tudo e nada. E então olho para Maria, sentada na outra ponta da mesa, e vejo a estrangeira familiar. Alguém que conheço há 50 anos, mas não conheço de verdade. Às vezes me pergunto o que ela pensa sobre nossa vida juntos. Se ela se sente tão sozinha quanto eu me sinto. Se ela também olha para mim e vê estranho. Se ela tem arrependimentos. Se ela desejou vida diferente. Se ela me amou alguma vez ou apenas cumpriu o papel que esperavam dela. Mas nunca pergunto. 50 anos cultivando o silêncio não se quebram facilmente. O hábito está arraigado demais. A distância emocional está estabelecida demais. Seria estranho, inadequado, até assustador tentar mudar isso agora. Percebo com clareza dolorosa que desperdicei 50 anos de companheirismo potencial. Poderia ter conhecido essa mulher de verdade. Poderia ter compartilhado medos, sonhos, esperanças, decepções. Poderia ter construído intimidade emocional além da mera coexistência física. Poderia ter tido parceira verdadeira, ao invés de colega de casa educada. Mas escolhi o caminho fácil do silêncio, da superficialidade, do cumprimento de papéis sem substância real. E Maria também escolheu, ou talvez apenas aceitou, porque era o que lhe ensinavam a fazer. Nossa geração não falava sobre sentimentos. Homens, especialmente, eram ensinados que demonstrar emoção era fraqueza. Casamentos eram transações práticas mais do que uniões românticas. Você se casava para ter estabilidade, filhos, respeitabilidade social. Amor romântico era opcional, quase supérfluo. Funcionava assim e ninguém questionava muito. Mas agora, vendo meus filhos com seus casamentos onde realmente parecem se conhecer, se gostar, se escolher todos os dias, percebo que perdemos, Maria e eu. Tem momentos, raros mas existem, em que sinto vontade súbita de atravessar a sala onde ela está sentada tricotando, sentar ao lado dela, segurar sua mão e perguntar quem você é realmente, o que você sente, do que você tem medo, o que te faz feliz. Você me ama? Você alguma vez me amou? Mas então a vontade passa. O medo da resposta, ou pior, do silêncio constrangido, me paralisa. Então volto ao meu livro, ela continua tricotando, e mais um dia passa na nossa coexistência educada e vazia. Às vezes imagino um cenário alternativo. E se naquela primeira conversa no churrasco em 1972, ao invés de falar sobre amenidades, eu tivesse perguntado coisas reais? E se durante o namoro tivéssemos compartilhado medos e sonhos? E se na lua de mel tivéssemos realmente conversado sobre expectativas, desejos, quem éramos? E se nos primeiros anos de casamento tivéssemos estabelecido padrão de comunicação real ao invés de funcional? E se quando os filhos nasceram tivéssemos apoiado um ao outro emocionalmente e não apenas logisticamente? Talvez hoje, 50 anos depois, eu conheceria essa mulher. E ela me conheceria. E não estaríamos vivendo essa solidão a dois. Isso que temos, solidão a dois. Pode parecer contraditório. Como alguém pode se sentir sozinho quando divide casa, cama, vida com outra pessoa por 5 décadas? Mas é exatamente isso. É solidão particular de estar constantemente na presença de alguém, mas nunca verdadeiramente conectado. É solidão de ser visto todos os dias, mas nunca realmente enxergado. É solidão de falar diariamente, mas nunca ser ouvido de verdade. É pior, em muitos aspectos, do que solidão física de estar sozinho, porque pelo menos quem está sozinho sabe que está sozinho. Nós vivemos ilusão de companhia enquanto experimentamos abandono emocional completo. Maria adoeceu ano passado. Nada sério, graças a Deus, mas precisou ficar hospitalizada por 1 semana. Eu ia visitá-la todos os dias. Sentava ao lado da cama dela no hospital e não sabia o que dizer. Ficávamos em silêncio constrangido. Eu perguntava como ela estava se sentindo. Ela dizia que estava bem. Eu comentava sobre o tempo. Ela concordava. 30 minutos de visita que pareciam 3 horas. Quando ela recebeu alta e voltou para casa,
senti alívio por voltar à nossa rotina normal, onde não precisávamos fingir intimidade que não tínhamos. Nossos filhos não sabem. Eles acham que temos casamento sólido, exemplo a ser seguido. Em reuniões de família fazem piadas carinhosas sobre nós, sobre como conseguimos ficar juntos tanto tempo, sobre como devemos nos amar muito. Nós sorrimos e acenamos, perpetuando a mentira. Porque é mentira, não é? Ou talvez seja verdade de certa forma distorcida. Talvez exista amor em algum lugar sobre todas essas camadas de silêncio e distância. Amor do tipo antigo, prático, sem romance. Amor que é mais hábito que sentimento. Amor que é compromisso sem paixão. Amor que é coexistência sem intimidade. Talvez seja amor. Só não é o tipo de amor que vale 50 anos de vida. Se pudesse voltar, faria tudo diferente. Teria escolhido vulnerabilidade sobre segurança emocional. Teria arriscado rejeição fazendo perguntas verdadeiras, ao invés de me proteger com superficialidade. Teria compartilhado meus medos, minhas inseguranças, meus sonhos. Teria pedido que ela compartilhasse os dela. Teria criado espaço para intimidade real, ao invés de apenas intimidade física obrigatória. Teria tratado o casamento como parceria de almas e não apenas contrato social. Teria conhecido minha esposa e teria deixado ela me conhecer. Mas não posso voltar. Tenho 78 anos. Maria tem 75. Provavelmente nos restam, se tivermos sorte, mais 10 ou 15 anos juntos. E passaremos esses anos exatamente como passamos os últimos 50. Em silêncio educado, em distância respeitosa, em solidão compartilhada. Porque agora é tarde demais para mudar. Os padrões estão estabelecidos demais. As paredes estão construídas demais. A distância está grande demais para ser atravessada. Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, fico imaginando o que Maria está pensando deitada no outro lado da cama. Será que ela também está acordada? Será que ela também sente esse vazio? Será que ela também tem arrependimentos? Será que ela desejou em algum momento desses 50 anos que eu atravessasse os poucos centímetros que nos separam e realmente a abraçasse? Não o abraço mecânico de boa noite que damos por hábito, mas abraço verdadeiro de alguém que se importa, que vê, que conhece? Nunca saberei, porque nunca vou perguntar. E ela nunca vai dizer. Escrevo isto como aviso para qualquer um que está casado ou pensando em casar. Não façam o que eu fiz. Não gastem décadas vivendo com alguém sem realmente conhecer essa pessoa. Não se contentem com coexistência quando poderiam ter conexão. Não tenham medo de serem vulneráveis, de fazerem perguntas difíceis, de compartilharem verdades desconfortáveis. Não construam um casamento baseado em aparências e papéis sociais, enquanto ignoram completamente a humanidade da pessoa ao seu lado. Casamento sem intimidade real é prisão para duas pessoas. É vida em paralelo em vez de vida entrelaçada. É décadas desperdiçadas em proximidade física, enquanto experimentam distância emocional absoluta. É acordar todos os dias ao lado de estrangeiro e fingir que isso é normal, que isso é o que casamento deve ser. Não é. Casamento deveria ser conhecer alguém profundamente e ser conhecido profundamente. Deveria ser segurança emocional para mostrar quem você realmente é. Deveria ser parceria de almas, não apenas divisão de contas. Tenho 78 anos e meu maior arrependimento não é carreira que não segui ou lugares que não visitei. Meu maior arrependimento é mulher que vivi ao lado por 50 anos, mas nunca conheci. É conversa que nunca tivemos. É intimidade que nunca construímos. É amor que poderia ter sido, mas escolhemos não cultivar. É vida inteira compartilhada superficialmente, quando poderia ter sido compartilhada profundamente. Não cometam meu erro. Se vocês estão casados, parem agora mesmo e olhem de verdade para a pessoa ao seu lado. Façam as perguntas difíceis. Compartilhem os medos secretos. Contem os sonhos guardados. Sejam vulneráveis. Arrisquem-se a serem conhecidos. Porque 50 anos passam num piscar de olhos. E quando chegarem onde estou agora,
Velhos e cansados, e provavelmente sem muito tempo pela frente, vocês vão querer olhar para trás e saber que realmente conheceram a pessoa com quem dividiram a vida. Que foram vistos, ouvidos, compreendidos, que não estiveram sozinhos, mesmo quando acompanhados. Eu não tenho esse consolo. Vivi 50 anos casado e morrerei sem nunca ter conhecido minha esposa de verdade. E ela morrerá sem nunca ter me conhecido. Somos dois estranhos que envelheceram juntos. É tragédia silenciosa que ninguém além de nós conhece. E talvez nem nós mesmos reconhecemos completamente, até ser tarde demais para consertar. Não deixem ser tarde demais para vocês. Conheçam quem amam. Deixem-se ser conhecidos. Construam intimidade real. Porque no final, quando tudo mais se for, é isso que importa. Não quantos anos estiveram juntos, mas quão profundamente se conheceram durante esses anos. Eu estive casado por 50 anos e não conheço minha esposa. Essa é minha maior falha, meu maior arrependimento, minha maior dor. Não façam como eu fiz.